Por que o seu patrimônio dispara depois dos primeiros 100 mil reais? Todo mundo que busca a independência financeira tem um objetivo inicial em mente: ultrapassar a marca dos primeiros 100 mil reais. Mas por que esse marco é tão importante? Por que ele parece tão mais difícil de alcançar? Hoje eu vou te mostrar porque essa é a fase mais desafiadora e ao mesmo tempo a mais transformadora da sua jornada financeira, além de compartilhar dicas preciosas e essenciais no final. Quando começamos a construir nosso patrimônio, os desafios parecem insuperáveis. Renda limitada, despesas inevitáveis e aquela sensação de que a progressão é lenta demais. Eu mesma já passei por isso e entendi que o segredo estava em um simples ajuste de mentalidade e estratégia. No início, a prioridade era focar em acumular os primeiros 100 mil reais de forma consistente. Por que os primeiros 100 mil reais são tão mais difíceis? Existem dois motivos principais. O primeiro deles, poder aquisitivo. Pense em um aprendizado de um instrumento musical. No começo, você passa horas e horas praticando e sente que o progresso é quase invisível. Cada nota errada, cada música desafinada podem ser desanimadores. No entanto, conforme você continua praticando e melhorando, as músicas começam a fluir e você ganha confiança. Da mesma forma, os primeiros passos para ganhar dinheiro são desafiadores, até que você domine as habilidades necessárias para aumentar a sua renda. Um estudo recente revelou que a geração Z tem 86% menos poder de compra do que os boomers da nossa idade, que eram os nossos pais. Isso ocorre em parte porque os mais velhos permanecem no mercado de trabalho por mais tempo, tornando as posições bem remuneradas cada vez mais escassas e difíceis da gente alcançar. Mas calma, a internet oferece uma ótima oportunidade para os mais jovens ganharem até mais dinheiro do que as gerações anteriores. Só que muitos dos nossos pais não sabem utilizar o Instagram ou o YouTube a seu favor. Quanto mais construir uma renda extra online. No mundo da tecnologia, poucos boomers acompanham vocês, jovens como eu. Agora vamos para o segundo fator, que são os juros compostos. Imagine seu dinheiro como uma bola de neve. Ao investir, você rola a ladeira abaixo, acumulando mais neves, que são os juros compostos. Então, quanto maior a bola, mais neve você acumula, que são os juros compostos. Mais juros compostos você ganha. Isso é incrível, não é? Então, sim e não. É incrível para aquela pessoa que já tem bastante dinheiro. Se você não tem pelo menos 100 mil reais, a sua bola de neve ela não é grande o suficiente para gerar uma renda passiva significativa. Você basicamente não consegue se beneficiar tanto dos juros compostos como quem tem um patrimônio muito grande. Por exemplo, imagine que você comece com um investimento inicial de 10 mil e adicione mensalmente R$ 1.000 no teu fundo de reserva de emergência que está rendendo 1% ao mês. Depois de 5 anos, você terá contribuído com 70 mil reais, mas o seu capital acumulado ele já será cerca de 100 mil devido aos rendimentos. O crescimento ele é promissor, mas ainda não espetacular. Isso mostra que no início, a maior parte do crescimento ela vem dos seus aportes regulares e não dos juros compostos. Por isso, atingir os primeiros 100 mil reais é tão difícil, porque ele depende muito mais de você do que do teu investimento em si. Nesse momento, o mais importante é o quanto você investe e não o tanto de juros compostos que você recebe. Por isso que, em geral, o patrimônio dispara depois dos 100 mil reais, porque os juros compostos, eles começam a deixar de ser tão irrelevantes e eles começam a se tornar extraordinário o quanto maior for ficando seu patrimônio. No exemplo anterior, a gente viu que naquelas condições, você levaria 5 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais. Mas se você manter os mesmos aportes de R$ 1.000 todos os meses, ir dos 100 mil para os 200 mil, levaria apenas 3 anos. Ou seja, muito mais rápido. E com o passar do tempo, fica ainda melhor. Só para você ter uma ideia, para ir dos 200 mil para os 300, já levaria 2 anos e meio. Dos 300 para os 400, apenas 2 anos. Dos 400, 500, 1 ano e meio. Ou seja, o gráfico ele dispara após os primeiros 100 mil reais, mesmo você mantendo a mesma frequência de aportes. Por quê? Porque aí sim a gente começa a ver os juros compostos trabalhando de verdade a seu favor e aquela sua bola de neve crescendo cada vez mais.
Então, qual que é o segredo do sucesso? Pessoal, é atingir esses primeiros 100 mil o mais rápido possível. Se você precisar fazer uma renda extra, fazer um freela, cortar algum gasto essencial realmente relevante, né? Se hoje, sei lá, você tá gastando muito no aluguel da tua casa e você puder diminuir isso, o quanto antes você conseguir chegar nesses primeiros 100 mil reais, cada vez mais os juros compostos, eles vão estar trabalhando a seu favor e te ajudando a atingir mais rápido a sua liberdade financeira. E falando um pouco de rendimento, com 100 mil em um fundo de renda fixa que rende 1% ao mês, mesmo que você nunca mais investisse nada, ainda se tornaria milionário em cerca de 20 anos. E esse é o poder dos lindos juros compostos. Aproveita se você está gostando e deixa aqui embaixo no comentário para me dizer se você já chegou nos seus primeiros 100 mil reais. Vamos trocar ideia de como fazer isso para ajudar o pessoal que ainda não chegou lá e tá nessa construção. E para te ajudar a chegar nesse marco, eu vou te dar 8 dicas preciosas. Então, pega o papel e a caneta e anota lá. Primeiro, pessoal, monitore seus gastos de forma inteligente. Então, utilize aplicativos, planilhas para rastrear os seus gastos. O que não falta hoje em dia são ferramentas gratuitas para te ajudar a ter controle do teu orçamento. Inclusive, eu mesma tenho um curso para te ajudar com essa questão de gestão de gastos, porque se você não tem o controle e o mapeamento do que entra e o que sai todos os meses, com certeza você não vai conseguir guardar dinheiro e atingir a tua liberdade financeira de forma tão rápida. Segundo, multiplique suas fontes de renda. Não dependa exclusivamente de um salário fixo. Então, explore freelas, vendas online, monetização de algum hobby que você tem, venda de bolinho, né? É muito importante que a gente tenha mais de uma fonte de renda. Então, quanto mais você puder diversificar, melhor para o crescimento do seu capital. Terceiro, invista de forma consciente. Não espere o momento perfeito chegar. Comece a investir com regularidade. Mesmo que sejam valores pequenos em fundos de renda fixa, tesouro direto ou outros investimentos de baixo risco, o mais importante é que você tenha constância. 4. Otimize a sua gestão tributária. Então, pessoal, evitem pagar impostos de renda desnecessário. Ninguém aqui precisa ser um contador expert no assunto, mas é muito importante você entender minimamente como funcionam as regras fiscais e utilizar ferramentas para reduzir a carga tributária. Isso pode fazer uma grande diferença no acúmulo de patrimônio. Quinto, elimine dívidas. Caso você ainda tenha alguma dívida ativa, liste todas elas, quais são as taxas de juros de cada uma, para que você priorize para pagar primeiro aquelas que têm os juros mais altos, porque você ter uma dívida é você utilizar os juros compostos contra você. É claro que existem algumas dívidas saudáveis, como por exemplo, alguns consórcios, financiamentos imobiliários feitos com taxas de juros adequadas, mas caso você esteja em alguma dívida de cartão de crédito, alguma dívida de cheque especial, prioriza essa, porque com certeza ela vai estar consumindo grande parte do seu patrimônio. A sexta dica é: proteja o seu capital. E eu sempre falo isso aqui em vários dos meus vídeos, porque todo mundo, gente, precisa ter um seguro de vida, precisa ter um plano de saúde, uma reserva de emergência. Se a gente não proteger o nosso capital, nos proteger contra imprevistos, isso pode acabar com os seus planos, não só de chegar no marco dos primeiros 100 mil, mas quem sabe até destruir o seu sonho da independência financeira. Então, não dê sorte para o azar. Essa é uma frase que meu pai sempre fala e eu levo muito ela comigo. Então, gente, se protejam, sejam precavidos, proteja o seu patrimônio e não dê sorte para que daqui a pouco aconteça alguma coisa contigo e você não estava protegido e organizado financeiramente para aquele imprevisto. E a sétima dica é: aprenda continuamente. Dedique tempo para aprender sobre novas estratégias de investimentos, gestão de dinheiro e oportunidades de crescimento. A educação financeira constante, ela faz total diferença. E existe uma diferença bem grande entre você se tornar um expert em finanças, não é necessariamente isso que eu tô falando, mas é muito importante que você entenda minimamente do assunto para ter certeza que você não vai ser enganado, não vai cair em golpes, que
você entenda o momento de mercado e oportunidades financeiras que existem disponíveis. Então, é muito importante que você esteja, na medida do possível, lendo um pouco sobre o assunto, ou então você tenha um assessor de investimentos, um profissional capacitado e de confiança para te auxiliar. E a oitava dica é: cultive uma mentalidade de longo prazo. Sucessos financeiros não acontecem da dia para a noite, infelizmente. Então, mantenha a constância e ajuste a sua mentalidade para valorizar os ganhos de longo prazo, ao invés de buscar por soluções rápidas que às vezes elas podem estar te colocando em furado. Então, se você achou essas dicas úteis e conhece alguém que também está tentando crescer financeiramente, compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda outras pessoas a também entenderem como chegar mais rápido nos primeiros 100 mil reais e a avançar em direção à independência financeira. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que fazem a diferença. Um grande beijo e até a próxima!